A pessoa que diz que é crente e tem medo de morrer é porque ela não sabe que vida ela terá. Paulo disse, olha, eu tenho o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele não estava dizendo, eu quero partir, não, ele estava dizendo assim, se eu partir, é incomparavelmente melhor a vida que terei. Você está comigo? Amém. É sobre isso que o Senhor vai falar, apesar de eu estar dando a matéria de escatologia lá na Calcaia, não é isso que eu vou falar. Amém. Tá bom, antes de tudo, né, muito obrigado, pastor público, por ter me aberto a oportunidade de estar no seu púlpito mais uma vez, no púlpito da igreja que o senhor pastoreia, desse lugar tão abençoado por Deus, de um povo tão cheio, né, da glória de Deus, tão cheio de desejo de crescer e avançar. Amém. Mas eu tenho uma recomendação, eu venho com uma palavra no meu coração, já faz alguns dias, e eu ficava pensando sobre ela a respeito, eu vou continuar o que eu estava dizendo, a respeito, né, de onde seria ou onde eu teria que dizer aquilo que eu tinha que dizer. E eu percebi em meu espírito, irmãos, que é para dizer para vocês aqui. Aleluia. Deixa eu lhe dizer, alguns de vocês aqui que já deveriam ser mestres ainda estão sendo necessitados de leite. Eu vou repetir. Há alguns aqui que já deveriam ser mestres pelo tempo decorrido e ainda estão como que necessitados de leite, sendo crianças na prática da palavra. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, pare de depender do seu pastor. Aprenda a depender de Deus. Enquanto você não parar de depender de um homem para depender somente de Deus, você vai viver preso a um homem. Quando você aprender a depender somente de Deus, os homens estão lá, vão lhe abençoar, vão lhe ajudar, mas eles não vão ficar lhe carregando, porque você tem alguém que já lhe leva e você só segue. Aleluia. Mas deixa eu voltar. E na pandemia o povo ficou todo mundo desesperado. Agora, por que ficou desesperado? Eu vou lhe expor por quê. Eu não necessito, irmãos, nenhum de nós aqui necessita inventar a roda. Quantos sabem que a roda foi inventada? Muito obrigado por um amém. Eu vou perguntar de novo. Isso é uma pergunta óbvia. Sim, é óbvio, mas eu estou lhe perguntando. Quantos aqui sabem que a roda já foi inventada? Que eu não preciso inventar novamente? Quantos aqui já sabem que o homem descobriu o fogo? E que se botar o dedo você queima. E às vezes até se botar a mão no fogo por algumas pessoas você se queima também, deixa eu falar. Amém? O que eu quero lhe dizer, querido, é que nenhum de nós precisa inventar alguma coisa. Porque existe algo que já funciona há pelo menos 2024 anos. Falando de nós, igreja, que é um negócio chamado fé. Aleluia. Já vai falar sobre fé novamente. Se até agora você não conseguiu andar pela fé, Deus tem que falar de novo, até mesmo trazendo um vaso de longe. Aleluia. O Senhor está me julgando. Não, você pode pensar aí, ele vai falar comigo aqui. Não estou lhe julgando, não. As ações da sua vida demonstram se você está andando em fé ou não. O quanto você avançou do ano passado para cá demonstra se você está andando em fé ou não. O quanto você avançou nos últimos 6 meses demonstra se você está em fé ou não. Ou se você anda como aquela pessoa, né? Já há 10 anos, ó céus, ó vinda, ó azar. Aleluia. Amém. Tem algo em Hebreus, no capítulo 11, que, vamos dizer assim, é o capítulo que mais fala sobre fé na Bíblia. Claro que fala em vários outros lugares, mas aqui não é. É algo muito forte. Primeiro, o que está escrito no versículo 1 diz, ora, a fé é. Eu acho interessante porque o escritor de Hebreus, ele não diz que a fé foi, que a fé será. Ele diz, a fé é. Então ele faz logo uma afirmação, a fé é. É o quê? A certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Então eu posso pegar e resumir da seguinte forma. Fé é, a fé é a certeza e a convicção. Você está comigo, irmãos? Quem está certo, quem está convicto, não vai titubear em nenhum momento. Quem conhece crente onda do mar? Alguém aqui conhece crente onda do mar?
Eu vou lhe dizer, é aquele que vai na fé e volta, né? Está bem hoje e amanhã não está. Está bem hoje e amanhã não está. Está bem hoje e amanhã não está. Por quê? Porque ao invés de buscar viver uma vida de estabilidade em fé, fica pensando que fé tem a ver com a maneira como nos sentimos. Se eu estou bem, eu estou pela fé, aleluia. Eu vou sorrir, eu vou me alegrar, eu vou correr na igreja. Mas se eu não estou tão bem, eu não vou correr, eu vou ficar triste, eu vou chorar. Porque afinal de contas, Deus, Ele vai pegar as minhas lágrimas, todas elas, e lá no céu Ele vai enxugá-las, aleluia. Irmão, sabe por que Deus enxugará toda lágrima? Porque o nosso choro não muda Deus. Estou falando alguma coisa errada, pastor? Eu acho que o pessoal estava pensando assim, ele vai chegar aqui, serão raios e trovões e o fogo vai pegar. Irmão, o fogo pega em você primeiro, para depois pegar na igreja. Se você não fica entusiasmado com as verdades que você está ouvindo, eu estou aqui, parece que eu vou explodir por dentro. Se a palavra de Deus não nos entusiasma mais, irmãos, estamos com problema. Vamos continuar. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ou que se não veem em algumas versões. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Eu queria lhe perguntar, como é que está sendo o seu testemunho? Bom? As pessoas estão falando sobre a sua fé? As pessoas estão falando assim, ali vai um homem ou uma mulher de fé, ou as pessoas estão dizendo, na igreja é uma bênção, mas fora dela não tem fé para nada. Uau. Alô? Agora é o uau do Maneco, né? Uau. Você está comigo, irmão? Veja que ele diz, os antigos obtiveram bom testemunho. Eu penso que o pastor Rubênio, os jovens assim, né? Eu, pastor Rubênio, o pastor Públio, né? E os mais jovens como nós, somos de uma época em que você exercia fé mesmo que não quisesse. Você não tinha o dinheiro para ir para a igreja, para pegar o ônibus, mas você ia para a igreja a pé. Você não tinha o dinheiro para participar de um evento na igreja, mas você orava e cria, o dinheiro chegava para você sem a sua força natural. Você está comigo, irmãos? Quando fala os antigos obtiveram um bom testemunho, eu quero trazer para a nossa vida aqui. Deixa eu te dizer, você há pouco tempo atrás precisou exercer fé para algumas coisas e aquilo que você exerceu fé aconteceu. Meu irmão, deixa eu lhe perguntar qual é a diferença. Se aconteceu, por que é que não vai acontecer agora? Porque a mesma fé, a mesma força que você pode fazer para não crer é a força que você deve fazer para crer. Porque tem muita gente fazendo força para duvidar. Eu prefiro botar mais força para crer. Aleluia. Sabe, irmãos, eu falei isso aqui uma vez quando eu tive aqui e está voltando de novo. Querido, Deus está desejoso de levantar nesse lugar um povo empreendedor. Eu vou repetir, talvez você não esteja ouvindo bem. Deus está desejoso de levantar nesse lugar, estou falando dessa casa, estou falando dessa igreja, um povo empreendedor, que não olha para o que está no seu bolso, mas que segue uma visão que está no coração, e aquilo que está no coração acontece. Agora, como é que esse caminho chega? Diga pela fé. Diga pela fé. Amém, amados? Aí você vai olhar para o Velho Testamento, você vê Abel, você vê Enoque, você está comigo? Aí no versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Houve um tempo da minha vida que eu orava assim, Deus, eu quero te agradar. Senhor, eu não quero fazer nada que te desagrade. E eu chorava. E chorava mais, e chorava mais, e chorava mais. Só que aquele não quero te desagradar era dizer assim, Deus, eu não quero pecar. Mas aí como eu não estava crendo, eu estava pecando. Olha aí. Você está comigo, irmão? Agora, Deus está desejoso para levantar empreendedores nesse lugar, mas os empreendedores precisam fazer alguma coisa. Porque se não fizer nada, não tem nada que acontece. Aí nada acontece, bota a culpa no governo, bota a culpa no diabo, bota a culpa na mulher se é casado, bota a culpa no marido se é casada, mas não assume a responsabilidade de dizer eu não estou crendo.
Porque quem está crendo age. Quem está crendo faz alguma coisa. O que foi que Tiago disse? Mostra-me a tua fé sem fazer coisa nenhuma, que eu fazendo alguma coisa vou te mostrar como é que age. Ou como é que fé opera. Você está comigo, irmão? Ai, não foi assim que Tiago disse. Eu só estou resumindo, trazendo para cá, para a linguagem mais fácil. Porque o problema é que o povo quer ler o que está escrito, falar de uma forma rebuscada, mas não quer aceitar a prática do que está sendo dito. Você está comigo? Amém. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna. Agora, não é interessante que Deus não se torna galardoador de quem não faz nada? A Bíblia diz, Ele se torna galardoador de quem o busca. Você está comigo? E eu não sou aluno, né? Mas a palavra grega para galardoador, o mestre está sentado ali, aleluia, é mistapodotes. Parece até um nome estranho, né? Mistapodotes. A primeira vez que eu li isso aqui, na minha cabeça, a imagem era de um dinossauro. Mistapodotes, ó. Aí eu falei, Jesus amado, porque parece com o nome desses bichos aí, né? Sabe o que isso quer dizer? Alguém que paga salário. Peraí, então quer dizer que Deus fala algo, eu creio no que Deus falou, pela fé para receber o que Deus, eu creio no que Deus falou, aí fé gera de meu coração por aquilo que Deus falou, e Deus ainda me paga porque eu estou crendo? É porque a nossa visão sempre é de outro jeito, né? Deus me pagar porque eu estou crendo. Está aqui, irmãos, ó. Mistapodotes. Alguém que paga salário, um recompensador. No dia que eu li isso aqui, minha vida e a minha visão de fé mudou. Não, mas Deus não me paga salário para nada, Ele me dá de graça. Está aqui, escrito. Ele que quis. É igual quando a gente vai falar assim, pô, não, irmãos, vamos dar o dízimo. Irmão, deixa eu dizer, se a gente for estudar a raiz das palavras, se nós formos estudar, na verdade é pagar o dízimo. É porque no nosso ouvido fica pesado. Aí a gente rejeita. Alô? Você está aqui? Tudo isso que eu estou procurando lhe dizer hoje à noite, querido, é que Deus está desejoso. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Mas o que impede Deus de fazer alguma coisa na minha vida não é nem Satanás. O cão está debaixo dos meus pés. Pretinho. E está preto, até o sapato. É pretinho. O diabo está... Não, pastor, está debaixo dos pés de Jesus. Você é corpo de quem? De quem? De Cristo, não é? Quem é corpo de Cristo aqui? Então está debaixo dos seus pés. Ah, isso é uma mensagem muito triunfalista. Se você gosta da sofredora, fique com ela. Eu gosto da triunfalista. Eu estou no triunfo que Cristo conquistou para mim, irmãos. A vida para mim e para você é só sorrisos. Isso não quer dizer que nós não podemos passar uma coisa aqui e outra acolá, porque Jesus disse, ó, no mundo você vai passar algumas coisas aí, mas fique tranquilo, eu já venci o mundo, olha para mim. O que Jesus estava dizendo, irmão, é, ei, olha para o meu exemplo, veja a mim. Você está comigo? Então ele é galardoador dos que o buscam. Aí eu fui também para a raiz da palavra buscam. É a palavra grega exeteo. Eita, não é não, pastor? Está certo? Graças a Deus. Significa o quê? Procurar, pesquisar, investigar, inspecionar, procurar por si próprio. Então quem procura, acha. Muitos aqui vão lembrar do programa na TV. Quem procura, acha. Mas a questão é que o povo não quer procurar. A questão é que os crentes querem... O negócio virou uma geração fast food.
Que é assim, Deus, eu orei agora, pronto, chega agora. Chega na hora que você ora, é verdade, eu até também já falei isso aqui. Quando é que eu recebo de Deus aquilo que eu oro? Quando eu fecho a boca. Agora, existe um períodozinho entre a oração e a realização chamado ações de graças, regar com ações de graças. Pai, graças te dou porque eu tenho. Não importa o que esteja acontecendo, está tudo dizendo o contrário, mas eu continuo crendo na sua palavra porque ela é a verdade. Ah, mas o senhor está falando isso porque o senhor hoje é pastor, professor do Rema, tem uma prebenda, mas houve uma época que não tinha, e eu continuava fazendo as mesmas coisas. Não mudou, irmão, por isso que eu disse, não tenta inventar. Amém. Não inventa, irmão. Porque a Bíblia é clara, ele é galardoador dos que o buscam. Fé tem que estar em operação na minha e na sua vida todos os dias, todos os dias. É acordar pela fé, escovar os dentes pela fé, tomar banho pela fé, tomar café pela fé e trabalhar pela fé. Porque, irmão, tem crente que faz como o mundo faz. Segunda-feira eu não queria vir trabalhar. Hoje vai ser um dia horrível. E o dia é triste só porque a pessoa disse. Aí ela fica dizendo, foi o meu chefe que não me promove. É o David que é meu chefe, não me promove, não me promove. O que é que o David tem a ver com aquilo que saiu da sua boca? Você está comigo, irmão? É o pastor público que não me vê, que não me vê. Ele não me levanta, ele não me vê, ele não me vê. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, às vezes não é o pastor não. Às vezes é Deus resistindo. Uau! E se Deus estiver ali resistindo, sabe por quê? Porque Deus, ao soberbo, ele resiste. E se Deus lhe resistir, eu lhe pergunto, quem é que vai lhe ajudar? Oh, glória. Agora o humilde, Deus exalta. Você está comigo? Então, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, qual é o que basicamente eu estou querendo dizer? Daqui a pouco, pastor, acho melhor o senhor ligar o carro, qualquer coisa a gente foge. Existe uma coisa, irmãos, na palavra de Deus que é tão simples, que é viver pela fé. Eu e você não fomos chamados para viver pelo que sentimos. Não fomos chamados para viver pelo dinheiro que está no nosso bolso ou na nossa conta. Não fomos chamados para viver... Quem aqui já rodou 80 quilômetros com o tanque do carro fazendo assim? E você olhava para o tanque, a família toda dormindo, e você olhando para o tanque e o negocinho lá piscando assim, ó. E não tinha nenhum posto. Já passou por isso? Se não, eu já... Uma mulher e dois meninos eram pequenos na época, né? As torres as torres gêmeas que vieram aqui na igreja, não. Amém, irmãos? Eram pequenos. E a gente numa região no Mato Grosso do Sul, indo em viagem para a fronteira com o Paraguai, e 80 quilômetros antes do próximo posto, o carro começou. E eu sabia que ele ia rodar 30. Os outros 50 foi assim, pai, eu te dou graças, porque só vai parar quando chegar no posto. Pai, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor guarda a mim e minha família. Pai, eu não conheço nada aqui, não sei onde tem o próximo posto. Irmãos, rodamos 80 quilômetros. Quando chegou no posto, eu entrei no posto com o carro, o motor apagado. Você está comigo? Fé funciona, irmãos. Fé funciona. Aleluia. E falando sobre isso, irmãos, amém. Nós precisamos entender que fé não tem como ser diferente se não for crer e falar. Fé não é só crer e falar. Fé é crer, falar e agir. Fé é vista pelas ações que eu tenho. Irmão, se eu só reclamo, se eu digo não vai dar, não tem dinheiro, não vai acontecer, não acontece mesmo, não, nem invente, nem entre, nem faça, porque não vai funcionar. Agora, mas como é que eu vou fazer um negócio se eu não tenho dinheiro?
Quantos aqui sabem que Deus não depende do seu dinheiro para pagar o sonho dele para a sua vida? Você acha que o dinheiro que você tem vai pagar o sonho de Deus, a visão de Deus para a sua vida? Ai, não. Porque quando Ele nos dá uma visão, Ele nos dá algo grandioso. E o dinheiro, o nosso dinheiro, não. Hoje eu pastoreando uma igreja, irmãos, tem algumas situações que ocorrem, que eu começo a pensar assim, rapaz, como é que eu vou fazer isso, né? Vem a instrução, eu chego para a diretoria da igreja, ó, a instrução é essa. Aí tem uns irmãos na diretoria que eles fazem assim, ó, quando eu começo a falar. Não, mas os pastores aqui não sabem o que é isso, não. Né? Nem vivem isso, né, não? Eles só fazem assim, ó. Olhando para mim, tipo, pastor, como é que nós vamos fazer isso? O senhor não está vendo, não tem... Não é assim, pastor. Mas deixa eu lhe dizer, quando Deus lhe dá uma visão, Ele traz junto com ela a provisão necessária para o cumprimento da visão. O que muita gente faz, irmãos, é que fica, tudo reclama. Tudo fala, ao invés de falar o que crê, é porque não está no âmbito da revelação, está no âmbito da informação. Fé não é informação, é revelação. Eu conheço tanta gente que fez o Rema, escola de ministros, escola de missões, e a vida não saiu do lugar. Por quê? Informação. Mas conheço pessoas que fizeram o primeiro ano do Rema, receberam revelação. Irmãos, tem uma turma lá na nossa igreja que está pipocando. No primeiro ano ainda. Eu estou imaginando quando eles entrarem no segundo. E ainda tem uma possibilidade real da escola de ministros ir para lá em 2026. Irmão, imagina aí, 2024, primeiro ano, 2025, segundo ano, 2026, escola de ministros. Né? Então, 3 anos, um atrás do outro, a escola de ministros. Esse povo vai, se está papocando, como dizem os cearenses, se está papocando hoje, vai papocar mais depois. É um povo que vai viver numa fé firme. Agora, se no meio do caminho algum vacilar, tem eu lá para dar um empurrão. Vai, continua, persevera, anda. Não para, não. Irmão, deixa eu te dizer, não foi à toa que Deus chegou para Josué e disse, Josué, deixe de chorar, pare de chorar, Moisés morreu, seja cabra macho. Seja forte e corajoso. Por isso que eu quero dizer, para ser da fé tem que ser cabra macho e mulher fêmea. Não pode ser frouxo, não. Ninguém me ama. No dia que você disser ninguém me ama e observar e parar para ouvir dentro, você vai ouvir o Espírito Santo dizendo, deixa de ser mentiroso. Só comigo acontece esse negócio. Teve um dia que eu cheguei e disse, Senhor, ninguém me ama. O Espírito Santo disse, larga de mentira. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Eu calei a boca e nunca mais disse que Deus não me amava. Amém, irmãos? Agora, como é que funciona? Como é que nós vamos colocar, ou como vamos produzir fé de uma forma real, para a nossa vida? Você está comigo? Quando eu digo produzir fé, irmãos, eu não estou dizendo que a fé não está dentro. Eu estou procurando lhe ensinar. Pronto, vou dar um exemplo. Vocês aqui têm um grupo, né? Quando eu falo vocês aqui, eu falo o estado do Ceará. Tem um grupo que é muito forte, M. Dias Branco. Sim ou não? Quem gosta de bolacha creme cracker aqui? Olha, um monte de gente levantou a mão. Né? O irmão já está ali, água e sal, estou fora. Mais um creme cracker, Fortaleza, glória a Deus, aleluia. Uma hora dessa falando sobre isso, misericórdia. Deixa para lá. Agora imagine, a bolacha, o biscoito creme cracker, ele já sai de lá pronto se não houver a massa, se não tiver o tempo de assar, se não fizer... vamos trazer para nós, vamos lá, esquece de M. Dias Branco. As irmãs aqui vão fazer um macarrão. Aí bota a água lá para ferver, coloca o óleo, eu aprendi alguma coisa. Coloca o óleo, deixa um tempo a água fervendo, coloca o macarrão,
E se você passar, dependendo de como você quer, se você quer al dente é menos tempo, e se você quer um pouco mais flexível é um pouco mais de tempo, sim ou não? Agora imagine se as irmãs colocarem o macarrão lá na água e passar 50 minutos com o macarrão lá. A irmã já fez ali assim, eita, vira papa. Ou seja, é na dose certa. Mas é necessário ter os ingredientes certos. E qual é o ingrediente que faz a fé operar? Todo mundo diz a palavra, né? Nessas horas é uma bênção. A palavra por si só é carregada de fé. Ela tem fé nela mesma. Ela desperta a fé em nós. Mas como é que eu vou fazer a palavra operar para a minha vida? Ou como a minha fé entrará em operação? Que ingrediente eu tenho que fazer? Irmão, não tem segredo. 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. E o que está escrito? Eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos. Por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Você está comigo, irmãos? Aí no versículo 15 ele diz, porque todas as coisas, não são algumas, porque tudo é por amor de vós. Tudo, irmãos. Eu vou repetir, tudo. Porque tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Agora ele diz como é que isso começa. As ações de graças não começarão ou não acontecerão se não for primeiro crie. Primeiro eu creio, depois eu falo. Tem muita gente falando sem estar crendo em nada. Por isso nada está acontecendo, aí fica dizendo que é porque Deus não quer ou o diabo está impedindo. Crer não é uma coisa da cabeça. Crer é algo que você desenvolve em seu espírito. Crer não é algo que você faz igual o papagaio do pirata. Eu quero biscoito, eu quero bolacha. Quantos aqui sabem que o papagaio não fala? Obrigado, irmã. Só a irmã levantou a mão. Muito obrigado. O papagaio não fala, ele imita. Tem muito crente papagaio por aí, que ao invés de ser crente mesmo, crer e falar, ele está falando o que ouve outro dizer. Porque a pessoa diz, olha, na minha vida aconteceu assim. Eu vou dar um pequeno exemplo meu. Eu precisava trocar meu carro. Não é que eu queria ou porque eu podia, eu precisava. Ele estava entrando naquela faixa lá que você tinha que fazer o serviço do motor mais ou menos assim. Eu estava chegando a 200 mil quilômetros rodados, que era uma revisão daquelas. E a revisão é, você desmonta o motor inteiro e refaz o motor. Ia gastar quase a mesma coisa se fosse para ter o recurso para dar entrada no outro. Então eu optei pela segunda posição. Você está comigo? O quê? Rapaz, vou crer para trocar por outro. Vou crer para trocar por outro. Se eu tinha o dinheiro, tinha o carro. O carro que eu tinha. Fui num lugar, não, seu cadastro não foi aprovado. Mas tudo bem. Tudo tranquilo, meu nome limpo, tudo ok. Mas o banco lá daquela empresa não quis. Sem problema. E de repente aquela palavra dentro de mim. Chame o que você quer. Mas eu nem queria um modelo específico. Eu precisava trocar de carro. Só que eu estava cansado, irmãos, e eu fiquei exigente. Como é que o senhor ficou exigente? Eu só queria se fosse zero. Porque eu já tinha avançado um pouco mais na fé. Porque o primeiro carro, quando eu fui crer, eu criei por um carro com ar-condicionado,
e não tinha o dinheiro. De repente, diga, chegou. Diga, chegou. Diga mais uma vez, chegou. Foi o que aconteceu. Eu ganhei. O primeiro de todos. Não, perdão. O primeiro de todos era um golzinho quadrado, a álcool, motor AP, 1.6, que eu ia para casa da minha sogra, que é no interior da Paraíba, um calor arretado, e minha filha bem novinha, suando assim, ficava parecendo uma manga rosa, porque ela é muito morena, só que não. Aí eu cheguei e disse, Senhor, o primeiro eu ganhei, o segundo, pai, eu quero um carro com ar-condicionado. Já comecei a fé, já operar, aumentar, subir de nível. Chegou. Eu estou te falando de coisas naturais, irmãos, mas fé não é só para coisas naturais. Chegou. Para trocar. Aí, para viajar, para ir embora para o Mato Grosso, vendemos o carro. Andando na rua com meu filho, ele chegou para mim e disse, pai, nós ficamos pobres. Ele era pequenininho, 4 anos. Eu disse, por que, meu filho? Ele olhou para mim e disse que nós não temos mais carro. E agora você imagine que era um de 5, ele estava com 4 anos, então eu colocava um no braço aqui, aos 4 anos ele dormia, e a outra vinha aqui como é que chama? Cacunda. Eu ia falar isso, mas eu digo, será que fala ou que não fala? E a outra vinha na cacunda, e os dois dormiam, andando na rua 2 quilômetros. E eu dizendo, pai, graças te dou pelo nosso carro. Segurava um aqui e o outro aqui agarrado, apertado. Te agradeço pelo nosso carro, pai. Obrigado porque ele está chegando. Obrigado, pai, no nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor supre cada uma das minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Eu te dou, irmão, não murmurei uma vez, não reclamei uma vez, apenas dava graças. Chegou. Esse agora foi de fé em fé. Quando foi para chegar esse, eu disse, pai, graça, só tinha uma palavra no meu espírito, era graça. E eu ficava sem entender porque aquela palavra estava dentro de mim. E eu, pai, graças te dou. Fui na concessionária, não foi aprovado na primeira, fui numa outra. Quando eu cheguei na outra, irmãos, eu sentado, minha esposa comigo. Eu disse, você vai comigo? Ela disse, vou. Quando nós sentamos lá, aí a moça passa... Sua documentação, tudo bem, eu queria dar uma olhada num carro, tal, e na minha cabeça estava assim, o carro é 0, mas se não for aprovado, eu vou para um seminovo. Tudo bem, sem problema. Mas eu queria desafiar-me um pouco mais. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa decidir de vez em quando, desafiar a sua fé, não é sendo irresponsável, mas é não fazendo só o que faz a vida toda, porque se fizer sempre as mesmas coisas, nunca terá um resultado diferente. E chegamos lá, entreguei para a moça a documentação, olhei para minha esposa, ela olhou para mim e disse, amor, eu disse, eu continuo crendo. A moça olhou para mim e fez, que interessante. O senhor disse que foi em tal empresa, seu cadastro não passou, mas foi aprovado. Eu olhei para minha esposa e fiz assim, ó. Ela olhou para mim. E sabe, irmãos, a palavra que estava dentro de mim era graça. E eu sei entender, mas eu comecei a compreender, o Senhor foi me dando graça. Graça diante da vendedora, irmãos, para começar, a vendedora que me atendeu, ela estava desviada. Aí o que é que a gente aproveita? Prega o evangelho. E sabe, de repente, irmãos, a graça de Deus em operação, o cadastro é aprovado. Porque eu não reclamava, eu só dizia, pai, graças te dou, que está chegando. Não sei como será, pai, mas eu sei que vai acontecer. Muito obrigado, porque o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, suprirá a minha necessidade, a da minha família. Amém, irmãos? E nós oramos juntos, eu e minha esposa. Deixa eu te dizer. A graça entrou tanto em operação que eu descobri qual é o nome do meu carro. A gente só conhece ele como o quê, David? Iaris, né?
A gente só conhece como Yaris. Aí eu fui pesquisar, estudar o que é a palavra Yaris em japonês. Graça. O Espírito Santo estava dizendo assim: ei, a graça está chegando e você vai viver nela todo o tempo. Vai andar nela para onde você quiser, pois a graça está lá fora. E está aqui dentro conosco. Mas eu ando dentro da graça, ela me carrega para onde eu preciso ir. Irmãos, fé para operar precisa disso aqui, ó. O espírito da fé, foi isso que eu comecei dizendo, não tem que inventar a roda, é crer primeiro. Primeiro você crê. Sabe o que é que você faz? Você coloca a palavra para dentro, você pega a palavra, começa a meditar nela. Quando você perceber que está bem firmado, aí você começa a falar: eu creio isso, eu creio isso, eu creio isso, eu creio isso, eu creio isso. Vai acontecer, a palavra diz isso, a palavra diz assim, a palavra diz assim, irmão, e a palavra vai se cumprir, porque não tem outra forma. Foi o caminho que Deus nos ensinou, e nesse negócio de fé, Deus sabe mais do que nós. E Ele sabe tanto mais do que nós, que Ele disse: haja luz, e houve luz. E quando Ele nos criou, irmãos, Ele disse: ei, você é a cara do papai, faça como eu, governe e domine. Amém. Aleluia. Eu percebo isso desde que cheguei aqui, irmãos. Tem pessoas aqui, como eu disse, está na hora de você parar de ser criança na fé, ficar dependendo do natural e começar, sabe, a colocar em ação mesmo. Irmão, eu me lembro, quando eu cheguei aqui 2 anos atrás, eu me lembro da visão que Deus me deu dessa igreja se expandindo. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? Agora deixa eu lhe perguntar, você acha que só depende deles? Depende de você também falar o que é certo. Eles precisam falar o que é certo. Amém? E naquela época eu nem pastoreando estava, hoje estou. Aí tenho que chamar a existência as coisas lá na igreja. Precisava de uma sala para os pré-adolescentes. Uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, os meninos não aguentam mais, eles estão querendo ficar mais na aula não. Porque não tem como ficar no calor, eles precisam de um refresco, de um refrigério. E o ventilador lá não dá. Eu fiquei indignado com aquele negócio, eu disse: pô, não vai ter ventilador mais não. A irmã olhou para mim e disse: como assim? O senhor vai tirar o ventilador? Eu disse: não vai ter ar-condicionado para eles. Está lá, a sala pronta. Estão assistindo aula com um ar-condicionado novo. Você está comigo, irmãos? Eu estou te mostrando que funciona, mas não é só na minha vida e nem na igreja que eu pastoreio. Tem que funcionar na minha e na sua vida. Ah, como dizia o pastor Bud, né? Ah, pastor, mas nós estamos no Brasil. Ah, pastor, mas eu ganho tão pouco. Eu vou lhe dizer, vou repetir. O sonho de Deus para a sua vida não é pago pelo salário que você tem. Agora a questão é que não queremos pensar grande. E quando tem gente que pensa grande, né? Quando tem gente que pensa grande, aí o povo fica assim, mas também é porque, né? Eu estou vendo o que Deus está fazendo na vida dos meninos. Eu sempre converso com o David, eu falo com eles de vez em quando, mando uma mensagem lá, curto alguma coisa. Mas deixa eu te dizer, irmãos, você está pensando que no começo foi fácil? Quanta vontade de desistir que veio quantas vezes? Uma carrada, não é não? E as noites chorando? Não é não? E as preocupações com boleto para pagar, com fatura para pagar, com fornecedor que fica dizendo: não vou mais mandar mercadoria. Deixa eu dizer um negócio para vocês ainda nem viveram o que vocês estão para viver. Vocês nem entraram ainda no que estão para entrar. Vocês estão tendo um vislumbre pequeno. Agora deixa eu dizer, quer aprender como fazer? Fica perto. Mas não fique pensando que você vai ser carregado, você vai ser empurrado. E se não andar, vai passar por cima.
Irmãos, nós temos que entender que Deus quer nos levantar e nos puxar para um nível aonde nós somos referência. Eu nunca ouvi dizer que a vida do justo fosse diferente. Você está comigo? Amém ou é de mim? Sabe, a Bíblia diz que a vereda do justo, Provérbios 4, 18. Provérbios 4, 18, abra lá. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando. Vai brilhando, irmãos. A minha e a sua fé, ela tem que ir funcionando, tem que ir para níveis maiores. Ela não pode ficar só naquela coisinha rasteira, pequena, não. Tem que ir para níveis maiores, tem que ir se desafiando. Rapaz, e eu agora, vou dizer para você, eu me desafiei para um carro, agora eu vou começar a me desafiar para uma casa. E não quero qualquer um, eu só quero se for no melhor condomínio que tem perto da igreja que eu pastoreio. Pastor. Amém, irmãos? E quero daquele jeito, 2 pias no mesmo banheiro, para mim, para minha esposa, uma para mim, outra para ela, para ninguém ficar aí atrapalhando um ao outro. 2 chuveiros para tomar banho todo mundo ao mesmo tempo. Que isso? Irmão, deixa de besteira, porque você gosta do que é bom e quer o que é bom e fica, ai meu Deus. Aí quando alguém fala o que quer, ou quando alguém desafia a fé, aí fica, para que isso? É o tipo de crente que funciona mais ou menos assim, ó. Se Deus fizer um milagre, eu vou crer. Aí quando o milagre acontece, ele diz, será que foi Deus? Tem crente que está assim. O ímpio faz desse jeito. Mas tem crente agindo assim. Fé é algo real, irmãos. É algo real que a gente pega aquilo ali. O espírito da fé, você pega, aquilo agarra em você. E o cão pode aparecer e você diz assim, ah, é só você? Sai da minha presença. Porque senão, irmãos, a gente fica o tempo todo, passa um ano, eu tenho que comer, eu tenho uma roupa para me vestir, tá tudo bem. E Deus dizendo, tem mais. Eu estou cansado, estou falando sério, irmão, estou cansado de estar pagando o que não é meu. Aluguel é pagar o que não é meu. Se é para pagar o que não é meu, é melhor pagar o que é meu. Ou melhor, é nem pagar o que é meu, é chegar para mim o que é meu. Porque meu sonho... Deus falou comigo, irmãos, ele disse assim, você precisa se arrepender de ser pobre. E eu pensando que era pobre de dinheiro. Aí eu disse, como assim, pai? Eu preciso me arrepender de ser pobre. Ele disse, se arrependa de pensar pequeno. A sua pobreza não está no seu bolso nem no seu banco. A sua pobreza está na sua mente. Vixe, eu dei uma ré ligeiro. Voltei para o princípio. Comecei a ir para a palavra de novo. Irmãos, eu lembro de uma época da minha vida em que a palavra me desafiava a fazer coisas grandes. Tem gente aqui, por exemplo, irmãos, que já se viu impondo as mãos sobre pessoas, ela sendo curada, mas fica tímido porque foi impor a mão e a pessoa não recebeu cura no momento. Aí você, não vou mais fazer não, como funciona? Não funciona por quê? Funciona, irmão. Funciona. Eu vou repetir, funciona. E de vez em quando o diabo quer nos fazer parar. Eu fui orar, eu entrei, teve uma época que eu entrei numa fase, pastorzão, que foi engraçado, todo mundo que eu orava, eu fui orar por 3 pessoas. Disseram assim, a pessoa está à beira da morte, vamos lá orar. Eu fui lá orar. Pois não é que morreu os 3? Você está rindo que não foi você. Eu vou orar para você ter a mesma experiência que eu. Não, brincadeira. Brincadeira. Morreram as 3 pessoas. Sabe o que foi que eu fiz? Ora mais não. Vou orar para o povo morrer? Ou não? Parei de orar.
pastor Alex, ou então pastor, ou então professor, tem uma pessoa ali que está enferma e eu gostaria que o senhor fosse comigo orar por ela. Eu dizia, na hora, eu vou não. Mas o senhor não prega sobre cura, o senhor não... Sim, mas eu não vou não, leva outra pessoa. Eu fazia desse jeito, não ia não. Porque estava o quê? Frustrado. Esquecendo, irmãos, que a vontade do outro está envolvida. As 3 pessoas que eu orei, elas quiseram morrer. E Deus me fez lembrar de quantas pessoas Ele me deu a oportunidade e privilégio de orar, que queriam viver e estão vivas, porque foram curadas. Irmãos, a sua fé vai funcionar crendo, falando e agindo. Jesus disse, vá por todo mundo e pregue o evangelho. O povo está substituindo por tecle o evangelho. Mande mensagens inspiracionais. Tem gente por aí pagando 15 mil, 20 mil, 30 mil reais para sentar com um animador de palco que vai animar ele por um tempo, que vai ensinar e até diz assim, eu vou ser seu treinador. Coach. Pagando um monte de dinheiro para o que a Bíblia diz. Porque a pessoa encontra com o fulano lá, ele vai dizer assim, fale o melhor de você. Fale que você é capaz. O que é que a Bíblia diz? Quando você acorda de manhã, o que é que você faz quando chega de frente ao espelho? Como é que você diz quando você chega na frente do espelho? Porque de manhã, logo cedo, se nós olharmos para Deus, Ele vai dizer para nós assim, bom dia, lindão, como é que tu estás? Agora, quando a gente chega na frente do espelho, olha assim, faz misericórdia, pode ser outra ruga. Misericórdia, estou 6 meses mais velho. E não fala diferente. Bota teu dia para cima, acorda de manhã logo cedo. Pai, hoje eu acordei e esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me regozijar no Deus da minha salvação. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso para esse dia, porque no dia de amanhã, tudo que eu precisar, o Senhor já está preparando. Pai, eu vou chegar no meu trabalho, eu serei o melhor vendedor hoje, as vendas serão gloriosas. Pai, obrigado no nome de Jesus, porque na escola que eu vou ensinar, os meus alunos vão estar em paz, porque a tua presença em mim, vindo sobre eles, fará com que eles andem em paz. Fé crê e fé fala, fé crê e fé fala, fé crê e fala, crê e fala, irmãos. E aí quando você crê e fala, o Espírito pega e diz, eita, agora é comigo. A gente quer o poder de Deus para correr, pular, rolar no chão, pregar na parede, andar de cabeça para baixo no teto, mas não quer o poder de Deus para operar no falar. Porque esse dá mais ibope. Eu não sou contra não, viu? Eu gosto do poder, tá aí, pergunta do pastorzão aí. Eu gosto. Mas de que adianta tanto poder sem consistência? Sem essência? Sem vida dentro? É o próprio Satanás aparecer e dizer assim, vou lhe matar. E você fazer assim, ó. Como é abestado que tu vai matar quem já morreu, já ressuscitou e já está assentado nos lugares celestiais. Na pandemia, irmãos, eu contraí Covid. E lá em casa o pior que ficou fui eu. Que eu respirei. E cadê que não vinha o ar? Pulmão comprometido. Se eu fosse para o hospital, ficava. Mas como tinham dito, fica em casa... Eu fiquei em casa. E graças a Deus, porque era assim, fica em casa, quando estiver quase morto, vai. Fiquei em casa. E o que eu fiz? Tomei a minha dose de Isaías 53, 4 e 5.
durante 2 noites. Pai, a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu sou sarado, pelas pisaduras. Sabe o que é pisadura, irmão? Quem aqui, quando você leva uma pancada, não fica roxo? Pisaduras são microvasos embaixo. O que pisaduras quer dizer é que é como se você sofresse uma pancada e os microvasos fossem rompidos, ou seja, as menores enfermidades. Foste sarado. Irmão, confessei 2 noites. Primeira noite dormi como? Sentado, puxando o ar, mas dormi em paz. Segundo dia, tudo tranquilo, fazendo as coisas normalmente, só meio cansado demais. Aí à noite, fui dormir, já fui para a posição de sentar. Não foi nem a de sentido, foi a de sentar. Sentei. E daqui a pouco fui falar com a minha esposa, amor. E ela dormindo, eu ia chamá-la, porque eu não estava me sentindo bem. Eu ia dizer para ela, me leve para o hospital. Mas eu decidi tomar a segunda dose. De Isaías 53, 4, 5, Mateus 8, 16 e 17, Atos, capítulo 10. Você está comigo, irmãos? Versículo 37 e 38, 1 Pedro 2, 24, pelas suas pisaduras fostes sarados. Tomei remédio 2 noites, nem fui para o balão de oxigênio e nem precisei de medicação, a não ser a palavra. Sabe o que aconteceu? Segunda noite dormi em paz, na terceira manhã acordei sarado. Completamente. Por causa do que está no coração. Crer com o coração, falar com a boca. Irmãos, uma coisa é conhecimento, irmãos. Ter conhecimento todo mundo pode ter. Agora, ter revelação só tem quem medita na palavra, quem decide confiar na palavra, quem decide orar em outras línguas, quem decide alimentar o seu espírito com a palavra, e não com as notícias. A bolsa caiu! Pega a bolsa e pendura ela em algum lugar. Mas a economia, a inflação, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pelo amor de Deus, pare para lembrar que o povo de Israel estava no deserto, passando a circunstância pesada e nunca faltou nada. E eles não eram filhos. Eu e você estamos numa aliança superior, que tem por base superiores promessas. Davi, entendendo isso, ele disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora não adianta somente aqui você ficar animado e dizer, eu creio em tudo isso, pastor, eu creio em tudo isso. E sair daqui, a primeira circunstância que aparecer, você esquecer tudo que ouviu e dizer, misericórdia. Ou então, porque tem gente que numa assembleia como essa, está sentado como você está, ouvindo as mesmas coisas, você chega para a pessoa e diz assim, foi o pastor pregou? Eu não sei não. Já estão aqui há quanto tempo? 8 anos. E tem uns rostos aqui que eu conheço já faz tempo. Pelo menos há 3. Que eu acho que é mais ou menos isso o tempo que eu venho por aqui. 1 a 2 vezes por ano. E alguns rostos que eu vejo aqui. Você nem precisa me dizer, mas por dentro eu sei. Sua vida está do mesmo jeito em 3 anos. E ainda diz, Deus, ainda canta. Cadê as meninas do louvor? Ainda tem aquela música que a pessoa canta, sabe qual é aquela? Deus é meu Pai e nunca me abandona. Não, Ele nunca vai lhe abandonar, não. Agora, Ele não quer que você fique o tempo todinho com a vida do mesmo jeito, não. Ele quer que você cresça em fé. Deus me ama como eu sou. É verdade. Mas de vez em quando Ele suporta como você está, querendo que você cresça. Isso é comigo também, irmão. O senhor está falando isso porque é fácil. Hoje tu és um pastor, aleluia. Mas houve uma época que nem era. Era ministro itinerante. E não tinha prebenda no final do mês, não.
Tinha era que crer. Mas nunca faltou, irmãos. Irmãos, na pandemia, as meninas estavam cantando aqui, né? Uma música sobre a vinda de Jesus. Na pandemia eu só fiz cantar algo. Eu não sou tão cantor assim não, mas de vez em quando que as pessoas dizem assim, você tem que ser afinado para cantar. Eu não estou cantando para as pessoas, estou cantando para Jesus. Estou adorando é a Ele. Mas eu comecei, né, lá no meio da pandemia a cantar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas você canta isso não é por causa de uma coisa na cabeça, não, irmão. É por uma revelação clara que você tem no coração. Há um tempo atrás, eu passei por algo, cerca de 2 anos atrás, é algo até que eu compartilhei com o pastor Rubem, 2 anos não, 1 ano atrás. Irmãos, o diabo tentou me pegar com depressão, por uma circunstância que eu vivi. Conversei muito com ele, me ajudou demais, me dando conselhos na palavra, de como me manter firme no Senhor. Você está comigo? Não foi assim, pastor? Porque eu tenho no pastor Rubem um amigo, mas não só um amigo. Amém? Também um conselheiro, alguém em quem eu posso confiar para conversar aquilo que é necessário da vida ministerial. Porque de vez em quando o ministro, está aqui o pastor de vocês sabe, o ministro é muito solitário, porque ele não tem alguém com quem conversar muitas vezes, porque se você for conversar, alguns vão dizer, anda em fé. Ao invés de simplesmente lhe ouvir e esperar aquilo que é o conselho que vem do Espírito, quando a Bíblia diz, a palavra dita a seu tempo, vem de dentro. É como maçã de ouro, uma bandeja de prata. Você está comigo? E conversando com ele, depressão quis me pegar, irmãos. Por isso, quando as meninas estavam cantando aqui sobre a bondade de Deus, eu confesso que toda a vida eu me emociono e quero chorar. Porque eu provei e vi como Deus é bom. Lá na Covid, um ano e meio mais ou menos atrás, do mesmo jeito. Debaixo de uma pressão, depressão querendo me pegar. Eu acordei pela manhã, fui comemorar com a minha esposa. Não é? 23 anos de casamento. Imagine você comemorando aniversário de casamento no meio de uma situação dessa. Mas quando eu acordei pela manhã, surgiu uma canção no meu espírito. E o mais interessante é que não surgiu em português. A canção veio em inglês. E eu fiquei achando interessante aquilo. Comecei a ouvir o Espírito Santo cantando para mim. O Espírito Santo cantar para você. Ora, se eu não estava pensando na canção, ela estava dentro de mim, quem é que estava cantando? E fomos caminhar na praia, andando na beira-mar. E de repente, ele disse, cante. A canção estava dentro, eu só fiz seguir. I love you, Lord, when your mercy never fails me. Comecei a cantar, tudo em inglês, fui cantando. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Fiquei cantando, estou falando de fé. De fé no coração, crer, depois falar, crer, depois falar, crer, depois falar. Crer e depois falar, para mim veio em forma de canção. E eu comecei a cantar, daqui a pouco, sabe o que foi que eu fiz? Eu comecei a dançar no Espírito na praia.
E o povo passando e olhando para mim, era eu, rindo no Espírito, cheio do Espírito e dançando no Espírito na praia. Na igreja é fácil, no meio da circunstância, onde eu tiver que eu quero ver. E aí eu comecei, irmãos, a dançar no Espírito. E sabe o que aconteceu? A unção veio sobre mim. Pum, e eu fui completamente livre. E o médico tinha passado para mim 3 caixas de remédio de tarja preta, que eu ia ter que tomar para o resto da vida. E deixa eu te dizer, eu não tomo é nada. Sabe qual é o remédio que eu tomo? O remédio que eu tomo é E eu comecei a rir, cheio do Espírito na praia. Uma mulher passou e ficava assim olhando. Passou um homem e disse assim, é doido. O outro chegou e disse, chama a polícia, leva o doido. E eu nem aí para eles, porque agora naquele lugar éramos eu e ele. Aí eu entendi o que era levantar um altar ao Senhor. Como eu via no Velho Testamento as pessoas fazendo. Erigiu um altar. Toda a vida eu olhava para aquilo e ficava assim, como assim um altar? Na minha mente veio o altar do casamento, né? Na minha cabeça. Mas aí eu entendi o significado, um local de sacrifício, onde a sua fé está funcionando, ainda que a sua cabeça não entenda. Eu vim hoje à noite aqui, querido, para lhe dizer isso. A sua fé precisa ser operante. Pelo amor de Deus, coloca a tua fé para funcionar. Pastor, quando o senhor vem aqui, às vezes o senhor só fala para as mesmas pessoas. É porque Deus muitas vezes só fala para as mesmas pessoas porque elas dão ouvidos e botam para frente aquilo que Deus falou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês dois. Eu preciso dizer isso para vocês. Ainda que vocês não estejam procurando isso, vocês estão procurando simplesmente continuar, ter a vida contínua de trabalho, de fazer o dia a dia, e claro, tem uma visão de crescimento, isso é normal. Tenho aquela questão empresarial que todo empresário quer crescer. Mas às vezes a gente quer limitar o crescimento da gente, porque Deus dá algumas visões e a gente pensa, coça a cabeça e diz assim, meu Deus, será que tudo isso mesmo, Senhor? Vocês não vão precisar fazer força. O que Deus tem desejado para a vida de vocês e o lugar onde Ele quer levar vocês dentro da vida empresarial é vocês mesmos sem quererem, porque não estão trabalhando para isso, mas vivendo para agradar o Senhor. Ele quer fazer de vocês o maior distribuidor desse estado. E outra coisa, não deixe as aspirações pela palavra, sabe? Esse ministério que Deus te confiou de fazer, de ser, ainda que por outros, e não esquece isso. Não larga isso. Não abandona isso. Existem pessoas que foram chamadas por Deus para serem enriquecidas mesmo, para serem ferozes no contribuir. Bota isso para fora, David. Bota isso para fora, deixa isso fluir. O fluxo não vai acabar, não. Pelo contrário, quando você começar a colocar, o fluxo vai fluir mais, vai mais ainda, vai ser mais rápido ainda, vai ser maior ainda. Sabe, é como, eu vejo como que um rio, que a água está fluindo devagar, mas no momento que você começar a fazer, vou fazer isso, vou investir nisso, se precisar também vou investir na igreja nisso, vou investir na vida do pastor nisso, vou investir na vida de um irmão nisso, o fluxo vai fazer, vai ser um rio feroz. Eu gosto de olhar, eu estou falando com vocês e vendo diante dos meus olhos aqueles rios que tem no Alasca, que quando a água começa a vir, porque lá em cima na montanha, lá no alto, a água está vindo com força, eu vou dizer para vocês, é daquele jeito, ela vai vir com força. Agora, eu preciso tirar tudo, os galhos, eu preciso limpar, eu preciso deixar o fluir livre para essa água passar. Ela vai passar por mim e vai alcançar outros. E sabe uma coisa, será quando passar a água vai acontecer como uma roda.
Sabe, os moinhos na Holanda são interessantes porque muitos deles são movimentados pela água. Eles ficam lá, os moinhos mais antigos, ficam movimentados, eu estou vendo tudo isso, movimentados pela água, mas eles não param de girar e a água nunca para. A água está constante, a água está constante. Agora, deixa eu dizer para vocês, isso vai ser muito rápido, é só começar. Vai ser muito rápido porque eu estou vendo como que um relógio, um relógio diante de vocês, e esse relógio está girando rápido demais. Há um adiantar de tempo de Deus para a vida de vocês. Há um antecipar, há uma antecipação de Deus de tempo. Sejam fiéis nessa antecipação. Coisas que estavam para acontecer daqui a 2 anos, inclusive dentro do planejamento de vocês, serão aceleradas porque há uma antecipação de tempo. Porque Deus tem interesse. Deus está desejoso de fazer de vocês exemplo no meio que vocês se encontram para ímpios, porque os ímpios vão dizer: como vocês estão conseguindo isso? Não tenham medo, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem fará todas essas coisas. Irmãos, há um fluir de Deus, há uma unção de Deus nesse lugar. Para antecipar coisas. Essa antecipação para a vida deles é muito intensa. Mas existem antecipações de Deus para acontecer na vida de alguns aqui. Pastorzão, Deus quer antecipar projetos e coisas nessa igreja. Ele só está esperando você falar a coisa certa. O tempo todo. Sem olhar para o que está acontecendo. Pode o sangue estar dando na canela, as coisas estão papocando, como diz os meus irmãos cearenses. Mas fale sempre certo. Fale sempre a coisa certa. Não diga não dá, não diga não tem como, não diga não pode, não diga não consegue. Não. Pelo amor de Deus, coloca na tua, eu não estou dizendo que o senhor faz, mas coloca, não deixa nem o pensamento chegar, coloca na boca, vai acontecer. Pai, eu não sei como é, mas o recurso está chegando. Pai, obrigado porque o Senhor está trazendo mais pessoas. Irmão, pelo amor de Deus, eu cansei de quem vai dirigir o culto nessa igreja, de chegar aqui e quem vai, eu estou revoltado mesmo. É de quem está dirigindo o culto ficar quase implorando para você trazer mais um. Começa a falar. Pastorzão começa a falar: Pai, obrigado porque está chegando. Estão chegando mais pessoas. Obrigado, Pai. Eu estou ouvindo os pés. Ainda que no natural você olhe para um lado e para o outro e diga assim: como está ouvindo o pé? Não estou ouvindo nada. Fé vê o invisível, crê no incrível e faz o impossível. Porque fé retira todos os sufixos "in" para colocar é possível, dá certo, funciona. Você está comigo, irmão? Há um desejo de Deus de trazer um fluxo financeiro para pessoas aqui. De uma forma tal que você vai se surpreender. Existem promoções prontas para chegar para algumas pessoas aqui. Tem pessoas aqui que serão promovidas no trabalho sem você nem saber como é que isso aconteceu. Cheguei, fui promovido. Sei nem como foi. Foi Deus que lhe trouxe. Você está comigo? Há um fluir de Deus, irmãos. Nessa igreja, nesse lugar. Pronto para despertar você. Agora, não fique só assim, ó. Não. Se levante. Vem para o culto no domingo. Coloca a melhor roupa. Vem para o culto na semana. Coloca a melhor roupa. Aí eu estou com vontade de chorar. Começa a rir.
Eu estou com vontade de rir, começa a rir mais. Ah, eu não estou com vontade de dançar, não. As irmãs estão dizendo para bater palma, levantar as mãos. Não estou com vontade, não vou levantar as mãos porque eu não estou com vontade. Pois levante, porque fé faz. A carne diz não, você simplesmente. Aí não quero dançar, não, dança. Você é livre e vivo. Amém?